Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Naukeno e estamos aqui para mais um Fique e Fala. Agora com o 15º capítulo de O Quarto Cavaleiro. Eu acho que a gente pode dizer que definitivamente chegamos na metade da fanfic, porque essa fanfic tem 29 capítulos. Olha, sinceramente, eu tava quase achando que eu não ia conseguir chegar nem na metade das fanfics, porque não é que eu desanimei, mas é porque, tipo, tava acontecendo tanta coisa na minha vida que aí eu parei por muito tempo. Quase um mês de gravar, tá ligado? E aí eu fiquei, tipo, eu não sei se foi quase um mês ou foi realmente um mês, porque eu fiquei muito tempo mesmo. Aí eu fiquei, tipo, mano, será que eu vou simplesmente desistir de gravar? Só que aí eu peguei, comecei a regravar e tal. E agora eu tô seguindo. Eu tô conseguindo postar um vídeo por dia e tô muito feliz com isso, real. Espero que eu consiga continuar com essa sequência de postar todos os dias. Pelo menos até a gente acabar o Quarto Cavaleiro, porque eu tenho certeza que a gente vai acabar o Quarto Cavaleiro primeiro, porque tem menos capítulos que o Em Avante, e o Em Avante a gente tá, eu acho que um capítulo abaixo de O Quarto Cavaleiro, não sei. Só que isso depende se eu não, tipo, pegar muito gosto por Em Avante, que nem eu peguei por O Quarto Cavaleiro, e aí, tipo, começar a gravar um monte de capítulo de Em Avante em vez de O Quarto Cavaleiro, tá ligado? Porque aí pode ser que o Em Avante vai lá e ultrapasse o Quarto Cavaleiro. Mas é muito difícil, gente, sério. Não que o Em Avante não esteja bom, gente, sério. Em Avante está muito bom, tá em uma parte muito boa da história. Então, assistam. Se você gosta de Legolas, eu tenho certeza que você vai amar. Só que o quarto Cavaleiro tá muito no meu coração, porque ele junta dois universos que eu amo. Então, gente, eu juro. Agora, vamos para a parte da recapitulação, que eu não lembro. Gente, eu sempre fico, tipo, meio. Como eu posso falar? Meio perdida nas histórias que eu tô lendo. E aí eu sempre esqueço do que aconteceu no capítulo anterior. Só que vamos lá. No capítulo anterior. Ah, tá. Foi quando eles voltaram pro Bob. Não teve muita coisa, vamos ser sinceros, porque, tipo assim. No caso, o capítulo. Não o passado, o outro capítulo, né? Acabou com o Harry falando que eles. Não, o Harry não, eu acho que foi o George que falou que eles iam explicar tudo o que aconteceu quando eles chegassem na casa do Bob. Só que aí veio o capítulo que eles chegaram na casa do Bob, e aí foi mais sobre a recuperação do Harry, que ele tava muito mal, porque ele perdeu muito sangue. Mas aí não teve muita coisa em si, tá ligado? Tipo. Não sei dizer. Tipo, eles chegaram no Bob, aí eles foram pra. Como chama? Barraca lá deles. Deixa eu ver. Teve, tipo, o Jorge que explicou algumas coisas, mas, tipo, não foi tantas coisas assim. E aí depois teve o Harry acordando, indo pra cozinha onde ele encontrou o Sam. Aí eles tiveram uma conversa meio que básica e tal, onde o Sam explicou um pouco mais sobre a situação dele em relação sobre quando eles chegaram. E aí ele tava se desintoxicando, aí o Harry queria saber mais sobre isso. E aí o Castiel chegou, que ele foi buscar óleo sagrado por conta do Gabriel. Que aí o Gabriel vai ir pra casa do Bob amanhã. Ou no caso, nesse capítulo de hoje, né? E aí eles meio que, o Harry e o Castiel conversaram um pouco porque o Castiel não sabia como lidar, porque a última vez que eles tinham se visto, o Harry beijou ele. E aí eles resolveram se beijar e tudo mais, ficou mais ou menos tipo um clima de casalzinho, tá ligado? Foi basicamente isso. Aí o Sam saiu da cozinha pra deixar o casal junto quieto. Foi basicamente isso. Agora a gente tem o capítulo 15.
Deixa eu abrir pra vocês. Que é capítulo 15, Hora da História. E não tá pegando, calma aí, gente. Eu pensei que ia estar pegando. Tem que pegar de novo aqui, calma aí. Agora sim. Capítulo 15, Hora da História. Aí a menina colocou aqui. A menina, não sei se é menina, menino, menine. Não estou muito feliz com esse capítulo, mas era necessário acrescentar alguma exposição. Espero que possamos ter mais ação no próximo capítulo. Tá, então esse daqui vai ser um capítulo mais calmo. Provavelmente vai ser um capítulo onde vai explicar, onde o Harry e o George vão explicar tudo sobre a questão de semestre da morte, essas coisas. Então vai ser um capítulo mais calmo, pelo que eu entendi. Nunca era uma boa ideia conversar com Bob antes de tomar algumas xícaras de café da manhã. Ele também estava muito preocupado em discutir com Harry, que mais uma vez limpara o chão, os banheiros e a cozinha antes que todos acordassem de manhã. Sam suspirou, pois tinha ficado sem tempo para explicar qualquer coisa para Bob antes da chegada de Gabriel. Aquilo não ia dar em nada. Gabriel estava tentando ter um bom dia, e Sam tinha quase certeza que não havia dias bons quando se tinha que lidar com um arcanjo caótico transformado em deus pagão. Tá. Eu não sei porque o Sam queria explicar alguma coisa pro Bob. Ele ia explicar o quê, tá ligado? Porque, tipo, ele já saiu, ontem ele já tinha saído com o Bob pra explicar algumas coisas, tipo, por exemplo, o que aconteceu depois que eles foram pro caso das bruxas, entre aspas, né? Que na verdade era só uma armadilha pra matar os Winchesters. Aí ele explicou também em questão do hotel. É porque, tipo, na verdade não passou a explicação dele, né? Mas é o que ele falou que ele ia explicar. O que aconteceu em relação ao hotel e a questão do Gabriel, tá ligado? Que ele tá junto com o hotel. Então ele já falou sobre o Gabriel. O que mais ele ia explicar? Não tem mais o que explicar. Tipo, o que tem pra explicar é em relação ao Harry, que é o que vai ser explicado agora. Tipo, não tem o que ele explicar. Tá. Felizmente, Bob e Harry tiveram que dar um tempo na discussão quando o telefone do Departamento de Agricultura tocou. E Bob teve que se virar e começar a gritar com um policial local, em que Gart estava tentando lidar durante uma caçada. Eu gosto muito do Gart, eu espero que o Gart apareça aqui. Ou não seja só mencionado, tá ligado? Gabriel aproveitou o momento para enviar uma mensagem de texto para o celular de Sam. Como diabos ele conseguiu o número do Sam? Porque o número de Gabriel foi inserido no celular dele, já que definitivamente apareceu como Gabe e não como número desconhecido. É o Gabriel, é simplesmente isso, gente, não tem outra explicação. Sam, I am. Calma aí, deixa eu ver. Sam, I am. Tá, sei lá. Diga aos seus bruxos residentes para me deixar entrar, o texto dizia, seguido por uma sequência de emojis incompreensíveis. Sam franziu a testa para o celular. Como assim? Tá do lado de fora da casa? O que foi? Jean olhou para onde Sam ainda estava franzindo a testa para o telefone. Gabriel, ele quer que o Harry ou o George o deixem entrar. Não entendi. Ele olhou para onde George estava pintando as unhas novamente no sofá. Com certeza eles colocaram um bloqueio em volta de toda a casa. Mano, é literalmente a única casa segura que eles têm. É lógico que eles vão colocar bloqueio em volta da casa, gente. Não tem como. É literalmente o lugar mais seguro do universo, aquele ali, tá ligado? Porque tem proteção contra anjos, demônios, bruxos, não sei o que, não sei lá. Mano, é o lugar mais protegido. Eu acho que nem o bunker, tá ligado? Que provavelmente não vai ser abordado aqui, nem o bunker deve ser tão seguro quanto a casa do Bob. É... Jim seguiu o olhar dele e fez uma careta. Se você começar a mexer nelas de novo, quando lascarem, eu vou te dar um choque. Avisou ele com um sorriso irônico. Eu amo Jim. Promessas, promessas. O Loki provavelmente não consegue passar pelas proteções que colocamos ao redor da casa. Mas é bom saber. Eu, pessoalmente, não achei que eles manteriam um arcanjo longe. Mas o Harry é sempre um coringa quando se fala em magia, fazendo coisas que realmente não deveria. É um ponto muito bom. George deu de ombros com indiferença, mas com um sorriso para Jean, que fez Sam estreitar os olhos para os dois. Certo, então Harry e Cass definitivamente tinham algo em comum. Será que George e Jean também tinham algo em comum? Os dois eram flertadores patológicos, mas Jean era, bem,
Jim. Mesmo que ele conseguisse sair do seu poço de trauma o suficiente para se permitir namorar um cara, George não parecia ser o tipo do irmão. Alguém mais lenhador era o que Sam teria imaginado. E que diabos? Ele não ia ser o acompanhante dessa turma, tadinho. Ele vai ser o acompanhante dessa turma. Literalmente, nas tags, não tem nenhum casal com o Sam, gente. Que dó, gente. Tadinho. Sam... Harry! Nossa, gritei legal, mano. Sam gritou para onde seu irmão mais novo estava terminando de lavar a louça, apesar dos protestos de Bob, já que George claramente não iria lá fora ajudar o anjo. Já vou! Harry enxugou as mãos numa toalha que Cass lhe entregou antes de sair correndo da casa. O Bob está bem ocupado. Talvez devêssemos conversar com Gabe lá fora ou lá em cima, já que não explicamos nada, sugeriu Jim, lançando um olhar interrogativo para Cass, que se juntou a eles na sala de estar. Só enfim ele na barraca. George apontou o pincel de esmalte para a barraca que ainda não tinham desmontado. Vamos conjurar umas cadeiras e vai ser bem legal para uma reunião de guerra, ou seja lá o que for. Sam piscou para a barraca que ainda não havia entrado. Harry dissera que era maior por dentro, mas parecia muito maior. Ele olhou para cima e viu Bob virando para o outro lado, ainda falando ao telefone e gesticulando com os braços em frustração. Certo, vamos entrar antes que Bob veja. Cass, você leva o Gabriel para dentro quando Harry voltar. Ele disse ao anjo, já que Gabe provavelmente daria menos trabalho ao irmão do que a eles. Talvez. Eu acho que é mais possível ele dar menos trabalho pro Harry do que pro Castiel, tá ligado? Eu tenho essa leve impressão. Eu acho que o Harry vai se tornar o Winchester favorito do Gabriel. Mas enfim, você vai adorar isso. Jim agarrou a mão dele e puxou, animado. Sam não via o irmão assim há séculos, pelo menos antes do inferno. Depois, Jim parecia não se importar mais com nada, nem positiva nem negativamente. É como uma TARDIS, é muito legal. Olhando para dentro, Sam viu uma barraca completamente normal, da qual quase zombou antes de Jim dar um puxão forte em sua mão. E ele cambaleou para dentro. Sam olhou com admiração para o apartamento completo em que se encontrava, na sala de estar. Então, a física simplesmente não existe mais, não é? Ele refletiu. Agora amaldiçoando o fato de ter tido que fazer aquela maldita aula da faculdade, se isso nem se importasse com a magia no mundo. A física ainda existe, mas as regras são diferentes quando se trata da magia. George entrou atrás dele, gesticulando para secar a tinta preta nas unhas. Lembre-me de explicar as leis de Gump em algum momento. Quando não estivermos correndo para salvar nossas vidas, sendo alvejados, devorados ou qualquer outro horror que nos aguarde. Eu amo a tranquilidade do George em falar sobre isso, tá ligado? E eu acabei de lembrar que ontem eu tava gravando live e eu achei um jeito de eu ser enxergada, porque aqui é muito escuro, né? Que no caso é literalmente colocar uma lanterna no meu celular. E eu tinha esquecido disso, então agora a gente tem uma luzinha aqui muito boa. Tá vendo? Consigo ser enxergada melhor. Eu tenho que comprar uma luz realmente para isso, uma luz própria que fica certinho? Tenho. Vou comprar agora? Não, porque não tenho dinheiro. Se vocês quiserem me mandar dinheiro, eu estou aceitando, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim. A única coisa ruim é que ele literalmente fica refletindo no meu olho, tá ligado? Principalmente quando eu tô de óculos. Mas, enfim, fica uma iluminação melhor. Tá, voltando aqui. Nerd. Jim bufou divertido e se jogou no sofá, como se morasse ali. Sam apenas revirou os olhos. Provavelmente era um efeito colateral de como eles tinham crescido, mas Jim conseguia se sentir em casa, nos lugares mais desconfortáveis, nojentos ou até mesmo perigosos. Uma tenda mágica não deveria tê-lo perturbado tanto. Devolve isso, Gabriel! Cass dizia irritado enquanto puxava o irmão para dentro da barraca, seguido por Harry, que parecia estar tentando conter o riso. Gabriel segurava uma garota de hula-hula no painel, que dançava enquanto o carro andava pela rua. Ah, tá. No caso, ele tá falando que o Gabriel segura uma garota de hula-hula, daquelas que você coloca no painel do carro, que começa a dançar enquanto o carro anda pela rua.
Eu estava num carro velho. Isso justifica, protestou Gabriel, enquanto cutucava a garota para fazê-la dançar, com um sorriso nos olhos que indicava que ele estava fazendo aquilo, acima de tudo, para irritar o irmão. É do Bob Singer. Você não pode levar. Cass colocou as mãos na cintura e lançou um olhar furioso. Deixe pra lá, Cass. O Gabe tem razão. Se ele encontrou no ferro velho, pode ficar com ele. Jean dispensou com um gesto enquanto se aproximava de George para se juntar a ele no sofá. Algo que fez Sam olhar pra eles com desconfiança. O Sam só tipo, puta que pariu, mano. Dois casais aqui, mano. Vai tomar no cu, não. Então, eu acho que você vai deixar a tarefa de conjurar as cadeiras pra mim, hein, cara? Harry bufou para George, mas sacou sua varinha. Minhas unhas estão molhadas. George levantou uma mão para mostrar para ele e fez um beicinho. Tudo bem. Harry balançou a cabeça carinhosamente diante das poltronas para ele, Cass, Sam e Gabriel apareceram. Não, seria. Harry balançou a cabeça carinhosamente diante das poltronas que apareceram para ele, Cass, Sam e Gabriel em vários graus de padrões florais. Eu acho que se trocar essa ordem fica mais entendível. Eu acho que a varinha de Dumbledore se acostumou com poltronas florais. Eu queria marrom. Ele franziu a testa para a varinha nodosa em sua mão, como se ela o tivesse traído. Avisa-nos se sentir uma vontade repentina de balas de limão. George apoiou os pés numa mesa de centro e riu. Teremos que intervir se isso acontecer. Ei, balas de limão são incríveis. Uma das minhas melhores invenções. Gabriel sentou-se em uma das cadeiras e estalou os dedos, e um saco dos ditos doces apareceu instantaneamente. Sam balançou a cabeça enquanto se sentava em uma das cadeiras muito confortáveis, mesmo que feias. É claro que Gabriel provavelmente já tinha inventado vários tipos diferentes de doces ao longo dos anos. Amigo, eu nunca mais vou rezar pra você. George olhou para Loki como se tivesse acabado de chutar um cachorrinho. Afinal, do que se trata toda essa reunião? Perguntou Harry. E Sam olhou para ele como se tivesse acabado de perguntar se demônios eram apenas mal compreendidos. Né não? Mano, amigo, você literalmente leva a porra de uma facada, de uma lâmina de arcanjo, não morre, chama a morte para tirar essa porra de lâmina para você, onde a morte é uma criança que se parece com Cachel, e você me pergunta ainda sobre o que é a reunião. Na moral, Harry, vai tomar no cu. Nossa, mano. Nossa, sobre o que será que é essa reunião, não é mesmo? Nossa, mano. Tá, tudo bem. Tudo bem. Cara, a reunião é sobre você. Sam disse lentamente enquanto Jim massageava as têmporas como se isso já estivesse lhe dando dor de cabeça. Isso e tudo que o Gabriel sabe. Kes acrescentou com um olhar sofrido para o arcanjo chupando uma bala de limão. Harry revirou os olhos e guardou a varinha na manga do suéter que vestia, que parecia muito novo, então deveria ser produto das compras de Jean e George. Bem, me perdoe por estar mais preocupado com a espada enfiada no meu peito e perda de sangue na época do que por acompanhar tudo o que estava sendo discutido. George bufou ironicamente. Cara, eles querem saber sobre a morte disso tudo. Harry. Calma aí. Harry ficou sentado em silêncio, olhando para o horizonte como se estivesse pensando. Não tenha pressa, Cass sorriu para Harry. E Sam teve certeza que o anjo nunca mais ficaria do lado deles em uma discussão. Droga, eles teriam que contar apenas com um voto em vez de dois dali em diante, porque aquilo não seria justo. Eu amo. Alguns de nós temos vidas para retomar, protestou Gabriel. Tipo o quê? Transformando universitários em porcos? Jim retrucou ao trapaceiro. Não, isso é muito clichê nesse momento. Gabriel saiu de volta provocante. Eu simplesmente não sei por onde começar. Harry suspirou e pareceu afundar ainda mais na cadeira, felizmente evitando que os outros começassem uma discussão. George deu um sorriso cúmplice ao amigo. Eu acho que você precisa voltar ao começo. Eles precisam do seu histórico para entender o que aconteceu. Eu concordo com George, acrescentou Sam, querendo saber mais sobre o irmão e o apocalipse deles, quase tanto quanto sobre toda a questão do Hades. O que não era estranho só de pensar? Será que a vida deles tinha ficado tão insana ao ponto. Não, calma aí, tão insana
que o fato de o irmãozinho ser Hades não era a coisa mais estranha que já tinham ouvido? É. Mano, imagina você simplesmente ser irmão do Hades, tá ligado? Mano, puta que pariu. Houve uma profecia. Gabriel começou a história, surpreendendo a todos. Pelo que eu entendi, nem os anjos sabiam de onde ela vinha. Miguel, Miguel acredita que foi Hecate, ou possivelmente Deus, que sugeriu. Gabriel bufou em desacordo. Não, não, menino. Definitivamente. Não, não, maninho. Definitivamente não era o papai. Anjo mensageiro, lembra? Apontou para si mesmo. Cass já estava concordando. Ah, sim, mas acreditávamos que você estava morto na época. De qualquer forma, Harry interrompeu em voz alta. Houve uma maldita profecia que dizia que eu era o único que poderia matar Voldemort. Pelo menos essencialmente. E Voldemort era. Jim franziu a testa com a mão levemente levantada, fazendo uma pergunta que Sam também estava pensando. Certo, voltando um pouco mais. Tem que, tipo, remontar a história desde 1700 e não sei quanto, tá ligado? Sam deu uma risada. Harry deu uma risada. Sabe, todo mundo sabe mais sobre minha história do que eu, então eu nunca precisei explicar isso pra ninguém antes. Sam se perguntou o que ele queria dizer com isso. Porque todos saberiam sobre a vida e história do seu irmão. Ele e Dean lutavam contra esse apocalipse há alguns anos, e apenas anjos, demônios e monstros sabiam sobre seus nomes. Civis aleatórios não tinham ideia de quem eram os Winchesters. Bem, aqueles que não tinham visto seus cartazes de procurados, pelo menos. De qualquer forma, como Harry estava em uma posição em que não era. Não. Como Harry estava em uma posição em que era tão conhecido. Ok, então, no nosso apocalipse havia dois lados, a luz e a escuridão. Eu sei, não são os nomes mais originais. Nós realmente teríamos nos beneficiado de um terceiro lado. Como o que estamos tentando fazer agora? Começou Harry. Time livre-arbítrio! Dylan ergueu um punho em solidariedade, arrancando um sorriso de Sam, que ficou aliviado ao ver seu irmão mais velho de volta firmemente ao lado deles, e não mais correndo desesperadamente em direção a Miguel. Brilhante, temos um nome? George ergueu um punho e cumprimentou Jim com um tapinha. Sam tinha a sensação de que precisava lembrar ao irmão que bruxos supostamente poderiam engravidar. Aparentemente, ele já tinha um sobrinho e não estava pronto para outro. Talvez pudesse conseguir um quarto de motel só para ele, para não ter que dividir mais nada. George poderia lidar com o ronco de Jim, e pronto. Não seria mais fácil ele mudar, tipo assim, o George dorme com o Jim e ele dorme com o Harry? Porque, tipo. Ai, não sei. Tá, esquece. Tá. De quem foi a ideia brilhante desse nome? Gabriel zombou antes de jogar uma gota de limão no ar e pegá-la com a boca. Tanto faz. Vocês são mais irritantes e tão perigosos quanto os explosivins. Eu não gosto desse nome. Nomes difíceis de se falar, que ódio. Bufou Harry. Sam quase perguntou o que aquilo significava. Mas Harry já estava falando de novo. De qualquer forma, Alvo Dumbledore era o líder da luz, e Tom Riddle, que se autodominava pelo apelido idiota de Lord Voldemort, era o líder da escuridão. Tudo isso começou bem antes de eu nascer. A guerra durou vários anos antes da profecia que Gabriel mencionou. Cara, é uma coisa que, tipo, até agora eu não entendi de Harry Potter. Quando realmente começou a guerra, a Primeira Guerra, tá ligado? E por que é chamada de Primeira Guerra, sendo que antes disso teve a guerra contra o Grindelwald, tá ligado? Mas enfim, isso não importa. É quando realmente começou a guerra. Porque, tipo assim, eu tenho a percepção de que a guerra teria começado, tipo, lá pelo fim como chama? Dos anos da Era dos Marotos, tá ligado? Quando os marotos estão prestes a sair da escola, seria quando teria começado a guerra. Mas faz sentido ela ter começado antes disso. Eu li uma fanfic em que tava falando que a guerra teria começado antes mesmo do Snape e do Lucius nascer, tá ligado? Então aí eu pensei, tipo, faz sentido isso, porque nesse ponto o Tom Riddle já tinha se juntado com algumas pessoas, que seriam os cavaleiros de
Vapurg, alguma coisa assim, não lembro como chama. E eu só não sei se quando foi que os cavaleiros se transformaram nos comensais da morte, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não tem, pelo menos eu não lembro de nenhuma descrição de algo realmente acontecer de tipo de guerra, de eles caçarem trouxas, essas coisas nessa época. Eu só lembro tipo, mais ou menos no final da Era dos Marotos que começou a se falar realmente sobre uma guerra, tá ligado? Então aí eu fico tipo, quando começou a guerra? Mas enfim, não importa. Espera aí, volta. Só preciso verificar. Jin se inclinou para frente intensamente. Por favor, diga-se que sua mãe não morreu no incêndio. Não Sirius Black, mas Lily, certo? Ok, isso agora realmente estava. Agora também estava preocupado. Um Winchester, mais uma profecia, mais pais mortos que estavam começando a soar familiar demais. Eu amo. Nossa, mano, muito bom. Harry franziu a testa. Não, definitivamente não. Voldemort assassinou Lily, Thiago, quando eu tinha 15 meses. Por que um incêndio? Foi assim que a nossa mãe morreu, respondeu Sam da forma mais simples possível. Foi uma coisa demoníaca. Desculpe. Harry sorriu tristemente para eles, parecendo realmente entender. Nem os anjos nem os demônios sabiam sobre Harry, então ele nunca fez parte dos planos deles para sua família. Kes acrescentou, fazendo Sam e Jean soltarem um suspiro de alívio. Bem, certo. Voldemort tentou me matar também, mas sua maldição ricocheteou. Ninguém sabe ao certo o porquê, mas meu palpite é que foi algo que Lily fez. Podemos perguntar ao Morte mais tarde, se você achar importante. Sam ergueu os. Não, calma aí. Harry ergueu os cabelos escuros que se curvavam sobre sua testa para mostrar uma cicatriz de aparência doentia que Sam achava que ainda não tinha visto, surpreendentemente. O corpo dele foi destruído e eu fiquei com essa cicatriz. Mas ele não estava morto, por mais que todos quisessem pensar que estava. Acrescentou George. Ele foi desencarnado e efetivamente parado até de retornar, quando eu tinha 14 anos. Não, e efetivamente parado até retornar quando eu tinha 14 anos. Harry levantou uma manga dessa vez para mostrar uma cicatriz longa e irregular que parecia ter sido feita por uma faca. Esta Sam vira na noite anterior, quando Jim vestiu uma camiseta no irmão deles. Fui sequestrado de um torneio ridículo em que eu fui inscrito contra minha vontade e ele usou meu sangue para se ressuscitar. Eu tenho a sensação de que estamos perdendo muita coisa desde que você era um bebê até os 14 anos. Importa-se de preencher algumas lacunas? Jim cruzou os braços, encarou o irmão com um olhar penetrante. Sam pessoalmente não achava que conseguiriam muito mais dele naquele momento. Havia trauma e havia trauma. E Sam estava sentindo que, para Harry, a guerra provavelmente foi menos traumática pessoalmente do que o que quer que ele estivesse remoendo. Abuso, se ele e Jean estivessem certos. Não, Harry suspirou. Nossa, eu tô confundindo muito Harry com Sam, mano. Harry suspirou e olhou desamparado para George. George lançou-lhe um olhar cúmplice antes de continuar a história. Certo, então, resumindo. Harry foi deixado com a família não mágica de Lily por Dumbledore, que jurou que havia algum tipo de proteção de sangue familiar pela casa. O que todos nós sabemos que é uma merda a essa altura, já que Harry nunca foi parente de Lily Potter, rosnou ele. Nós quase idolatramos Dumbledore. Foi só depois da guerra que as coisas começaram a se encaixar e fazer sentido. Quase, bufou Harry. Sem a menor graça. Claramente o irmão deles havia seguido aquele homem às cegas. Sam esperava pessoalmente que ele estivesse morto, ou que precisassem viajar para a Inglaterra depois de resolverem toda aquela situação apocalíptica. O Sam já preparando a morte de um feiticeiro, mano. Nossa, muito bom. Bem, os parentes de Harry tinham medo de magia e o odiavam. George disfarçou todas as implicações disso. Harry só voltou ao mundo dos bruxos quando começou a escola, aos 11 anos. Depois disso, parecia que alguém tentava matá-lo todo ano. Geralmente é o professor de defesa contra a arte das trevas. É.
Era apenas o segundo ano de Voldemort, embora Lockhart tenha tentado apagar todas as minhas memórias e me transformar em um vegetal. Harry revirou os olhos enquanto George fervia de raiva. Alvo Dumbledore era o diretor da escola dele, acrescentou Gabriel, parecendo de repente aterrorizante. O doce tinha acabado e Sam sentiu um arrepio na espinha. Harry, parece que seu diretor estava te preparando para, para se tornar um soldado. Se ele intencionalmente te isolou da sociedade bruxa, te colocou com pessoas que iriam te abusar, e depois falhou em te proteger todos os anos das pessoas que ele mesmo contratou, ou, mais provavelmente, te colocou em posições para testar sua coragem e te treinar para lutar? Eu sei disso mesmo, interrompeu Harry. Respirou fundo para se recompor. Um professor me contou logo antes de morrer, me passando suas memórias. Dumbledore estava me criando para morrer. Ele precisava que eu deixasse Voldemort me matar, que lutasse muito e com afinco, mas fosse suicida o suficiente para me sacrificar no final. Esse alvo Dumbledore ainda está vivo? Perguntou Castiel. O soldado do Deus Altíssimo, e não seu amigo Cass. É, o nosso professor Snape o matou, respondeu George com um sorrisinho selvagem. Mas foi melhor do que ele merecia. É uma pena que nós dois estejamos separados do seu irmão. George se recostou para comentar secamente com Cass. Eu realmente gostaria de verificar se esse Dumbledore não está no paraíso. Ah, faremos isso quando tudo estiver resolvido, Cass prometeu. E Jean se inclinou no sofá para dar um tapinha no braço do anjo. Eu amo porque todo mundo se tornou um grande defensor do Harry, tá ligado? O Gabriel conhece o Harry há um dia. Ele já, tipo, a gente vai verificar se esse porra não tá no céu. Se ele tiver, ele vai descer na base do chutão, porra. Eu amei. Nossa, mano, o Gabriel é incrível. Faça isso. Tá, faça isso. Talvez conseguimos pedir para o Crowley dar uma olhada lá embaixo também. Aliás, cadê o Crowley? Eu quero muito o Crowley nessa fanfic, gente. O Crowley não apareceu até agora. No momento em que o Zacarias apareceu, por um momento eu pensei, é o Crowley? É o Crowley? Que delícia. Mas era o Zacarias. Foi muito triste. Mas enfim, sugeriu Dean. Sam odiou a sugestão. Ele nunca mais queria lidar com Crowley ou qualquer demônio. Já tinha sido queimado por demônios muitas vezes. Como, como tudo isso. Calma aí. Como tudo isso levou a você a se tornar Hades? Sam mudou de assunto, já que não iria debater isso novamente. De novo, Dumbledore. George bufou. É ruim que eu esteja gostando mais desse tal Voldemort do que do Dumbledore atualmente? Jim franziu a testa pensativo. Dumbledore não era de todo ruim, suspirou Harry, recebendo um olhar incrédulo de George. Eu até o entendo até certo ponto. Ele só via o bem maior. Humanos individuais eram sacrifícios fáceis em relação ao mundo como um todo. Voldemort, bem, ele era simplesmente louco. Então, Miguel e Lucifer. Sam assentiu agora, compreendendo. Parecia que seus respectivos apocalipses eram muito mais semelhantes do que ele imaginava. Claro, Harry deu de ombros, claramente não sabendo muito mais sobre os dois anjos. Bem, sem todo o nosso drama familiar e eles serem irmãos, Gabriel acrescentou, revirando os olhos para toda a sua família disfuncional. Agora chegamos à parte em que eu realmente não sabia quando te conhecemos. Harry começou. Eu descobri parte disso depois, quando conheci o Morte. Nós sabíamos que você era o mestre da morte, acrescentou George. Bem, mas não sabíamos o que isso significava, disse Harry, claramente confundindo os outros. De qualquer forma, de acordo com Morte, há muitas maneiras de se tornar seu mestre. Mas é ele quem, em última análise, escolhe a pessoa. Sim, tem sido assim desde que ele criou o cargo. Castiel assentiu sabiamente, concordando claramente que Harry era o melhor para o trabalho, mesmo que Sam estivesse muito, muito preocupado. No mundo dos bruxos, o caminho para se tornar um mestre da morte é através das relíquias da morte. Harry estendeu a mão e um fino pedaço de tecido de repente saiu do bolso de Jean. Mais tecido do que deveria caber no seu bolso e especialmente sem ser óbvio. Ei! Jim protestou indignado quando o feitiço o levantou do sofá. Eu disse que queria minha capa de volta. Harry apenas riu
quando a capa estava novamente em suas mãos. Sam reconheceu a capa de invisibilidade que Harry havia dado a eles para escaparem do Hotel Campos Elíseos. Nossa, aquela capa tinha sido útil quando eles estavam ajudando a resgatar os humanos cativos. Ganesh atacou, e Jim conseguiu pegá-lo invisivelmente. Tem uma história de Ninar inteira que acompanha isso, que eu vou pular por tempo agora, disse Harry enquanto George parecia irritado por não contar a história. Sam imaginou que conseguiria facilmente arrancar de George mais tarde. Tudo se resume a 3 objetos criados pela morte, a capa de invisibilidade, antes de continuar. Mas, tipo, realmente, não faz sentido ele contar a história de Ninar agora, tá ligado? É só uma história. Não que seja só uma história, porque aparentemente realmente aconteceu, né? Mas, tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, a história não impacta no que o Harry vai falar agora, entendeu? Harry colocou a capa no colo antes de sacar a varinha das trevas da morte e a pedra de ressurreição. Harry desabotou um colar e o tirou debaixo da camisa. Sam vira um colar com anel pendurado quando vestiram Harry na noite anterior, mas não o reconhecera como significativo. Esse é um anel de um cavaleiro. Gabriel pulou de onde estava sentado e apontou para o anel que estava sobre a capa. É mais provável que não fosse originalmente um anel de cavaleiro, mas tenha se tornado um quando Harry assumiu a responsabilidade sobre a morte. Cass o corrigiu. Era originalmente uma relíquia da morte, mas se tornou um anel de cavaleiro quando Harry se juntou ao Apocalipse. E quando isso aconteceu? Jim franziu a testa. Sam achou a teoria fascinante sobre quando o anel se tornou o que era, mas na prática não importava se agora era um anel de cavaleiro. Era francamente revigorante perceber que apenas a peste estava por aí no mundo causando problemas, pelo menos. Pelo que descobrimos pelas pistas contextuais desde que conhecemos vocês, começou George. Achamos que foi quando o Sr. Lucifer tentou invocar a morte. Um dia, na minha oficina, antes de sairmos da Inglaterra, Harry foi jogado aleatoriamente contra uma parede, como se estivesse sendo invocado. Ele se recusou a ir, e acho que foi mais teimoso do que o diabo. Eu sou muito teimoso. Hermione já me disse isso várias vezes. Harry saiu presunçosamente. Então, a morte escolheu você. Gabriel olhou pensativa para o irmãozinho. Parecia estar avaliando o valor do Winchester mais novo. E Sam atribuiu isso a mais um motivo para não gostar de Gabriel. Ah, eu sou todo protetor também, amo. Você é bem poderoso, mas isso nunca importou para a morte antes. Por que você, Harry Potter? Eu me pergunto isso desde que eu era criança. Harry suspirou cansado, seus olhos verdes parecendo antigos. Amém, acrescentou Jim com aceno de compreensão. E sim, Sam também sentia isso. Marty disse que era porque eu estava tão furioso quanto ele com as tentativas de Voldemort de se tornar imortal. Ou algo assim. Harry deu de ombros. Voldemort fez uma magia nojenta para se manter vivo, e foi uma dor de cabeça contra-atacar para matá-lo. Além disso, eu caminhei de bom grado para a morte e encontrei a morte como uma velha amiga. Algo daquela história de Ninar. Você caminhou para a morte. Dean olhou de soslaio para o irmãozinho como se estivesse preocupado com o estado mental de Harry. O que não era apenas hipocrisia. Sam o criticaria, mas ele estava francamente preocupado com o estado mental de todos eles. Mano, não tem como você sobreviver ao apocalipse e ficar bem da cabeça ainda, tá ligado? Bem, sim, morrer e voltar à vida aparentemente é uma característica da família. Harry sorriu para eles. Eu não sabia nada sobre a morte e sem querer, o estava impedindo de falar comigo por causa da magia mental que eu estava fazendo. O Cas explicou que a morte estava meio que preso quando estávamos em Minnesota. Então eu parei com a magia mental e conversamos. Eu não o deixei sair de propósito, mas também não acho que conseguiria impedi-lo. Sério. Vocês não estão entendendo as implicações disso? Gabriel olhou para todos eles como se fossem idiotas. Ele tem um anel de cavaleiro, porra! Sim, diz, franziu a testa e trocou um olhar com Sam. Gabe, cara, nós já temos 2 desses, acrescentou Sam, igualmente confuso. Gabriel pareceu perder todo o ar de repente, e ele simplesmente caiu na poltrona em choque. Cachel o encarou com um olhar interrogativo. Eles derrotaram a guerra e a fome. Peste é o único cavaleiro que sobrou além do Harry.
Nenhum de vocês, idiotas, sequer assistiram o vídeo que eu enviei para vocês? Gabriel apenas balançou a cabeça para todos eles. Que vídeo? Quando você nos enviou um vídeo? Perguntou Jim em seguida, com olhares confusos por toda parte. O DVD que eu dei para o único de vocês com senso de moda, só para garantir, caso eu morresse quando fosse atrás de Lucy. Gabriel disse lentamente, olhando entre todos em busca de reconhecimento. Jorge? Jim olhou interrogativamente para o bruxo. Ah, eu? Brilhante. Bem, você pode voltar para a minha lista de rituais, Loki. Jorge sorriu para... Jorge sorriu para o homem que lhe retribuiu com um sorrisinho. Agora, o que é um DVD? Eu amo o Jorge, gente. Harry estava rindo muito naquele momento. Jorge, a caixa fina que ele te deu no hotel. Jorge franziu a testa e olhou através da mochila, enfiando o braço até a axila, ainda mais fundo do que a bolsa poderia ser. E física realmente não existia mais, não importa o que Jorge dissesse. Essa coisa? Jorge tirou uma caixa de DVD da casa erótica. Gabe, isso é pornografia! Jim sorriu para o anjo, mas estendeu a mão para pegá-lo, parando apenas quando Jorge deu um tapa na mão que o segurava. Gabriel revirou os olhos. Bem, se você tivesse assistido, não temos uma televisão aqui. Interrompeu Harry rapidamente. Estamos no espaço bruxo, então eletrônicos não vão funcionar. Precisamos voltar para dentro da casa, mas Bob está lá fora. Gabriel Gabriel bufou antes de instalar os dedos. E imediatamente uma TV com DVD player já conectado apareceu no meio do grupo. Vai se fritar, cara. Jorge avisou. Ah, por favor, eu sou melhor que isso. Locke arrancou a caixa da mão de Jorge e foi colocá-la no aparelho para ligá-lo. Mas o que você fez para neutralizar os campos mágicos? A varinha de Jorge já se contraía em sua mão, como se quisesse lançar feitiços para descobrir o que Gabriel havia feito. Com um interesse maníaco transparecendo em seus olhos. De repente, Sam pensou que ele e Jorge poderiam se dar bem se tivessem que ficar juntos por algum tempo. Sim, os dois são muito curiosos. Shhh, essa é uma boa série. Jim se inclinou para frente no sofá. Gabriel, eu não vou assistir pornografia com os meus irmãos. Sam protestou veementemente, já sentindo um rubor subir pelo pescoço. Mas esse é um dos meus melhores trabalhos, Samit. Gabriel sorriu e apertou o play. Sam prendeu a respiração apavorado e olhou para os outros enquanto a montagem pornográfica cafona começava. Jim parecia pronto para fazer uma avaliação crítica dos filmes, mas sem nenhum constrangimento com a situação. Sam não achou que George estivesse assistindo, já que parecia estar murmurando feitiços baixinhos para descobrir o que Gabriel havia feito com a TV. Harry estava com as mãos na boca, claramente pronto para tapar os olhos, e suas orelhas já estavam bem vermelhas. Cashel, bem, Cass parecia estar assistindo o filme como se fosse ser testado mais tarde, e Sam não queria pensar nisso. Então, o filme cortou para Gabriel, explicando como eles conseguiram captar Lucifer usando os anéis dos 4 cavaleiros como chaves para a caixa onde ele esteve aprisionado por milênios. Não. Sam se levantou e correu para desligar o vídeo quando Gabriel claramente terminou sua explicação e voltou para o aspecto pornográfico do filme. Ei, ficou muito gostoso, Gabriel protestou com um beicinho. Harry pigarreou sem jeito e abaixou as mãos. Então, só precisamos de mais um anel e podemos colocá-lo de volta na caixa? Resumindo, Gabriel sentiu. Sinceramente, não achei que vocês tivessem a mínima chance. Isso foi mais uma tentativa desesperada. Imagina só, você conseguiria a morte do seu lado, além de um dos magos mais poderosos do mundo. Isso foi muito Winchester da sua parte. Ou eu poderia simplesmente esfaqueá-lo com a espada de Gabe, sugeriu Harry. Morte disse que eu podia. Não é como se ele pudesse me matar. Harry, Gabriel lançou um olhar triste. Lucy é capaz de fazer coisas muito piores com você do que te matar. Matar uma pessoa é, francamente, uma misericórdia quando meu irmão está envolvido. Bem, pelo menos temos 2 opções. É melhor do que ontem, protestou Harry. Sim, mas como vamos colocá-lo na caixa depois de abri-la? Perguntou George, fazendo silêncio por toda parte. Não é como se pudéssemos simplesmente pedir com jeitinho. Um bip soou, e todos olharam para Cashel. Cass piscou surpreso e ergueu o relógio, dando uma batidinha.
Está na hora do Harry comer, informou a todos. Maldito monstro! Resmungou Harry, mas Sam estava francamente grato pela pausa. Ele já tinha aprendido tanto e não havia processado nada daquilo. Calma aí, que aqui é pausa. O bom de eu gravar esses vídeos é que eu tomo muito mais água. Eu não tenho o costume de tomar tanta água. Mas quando eu gravo, por eu estar falando muito, eu bebo muita água. Isso é muito bom, gente. Vocês estão me ajudando na minha saúde. Depois de todos almoçarem e se retirarem para refletir sobre as novas revelações, e Gabriel partiu para onde quer que os deuses trapaceiros passem seus dias, Jorge sentou-se ao lado do Jim na varanda e entregou-lhe uma garrafa d'água. Eles ainda tinham muitos planos a fazer, mas todos precisavam de tempo para refletir sobre as novas informações e colocá-las em perspectiva o suficiente para fazer esses planos. Eles também precisavam contar tudo para Bob Singer. É o que eu estou esperando. Obrigado. Jim franziu a testa, pegando a água. Você parece muito interessado na minha hidratação ultimamente. Tem algo que eu deva saber? Jorge deu de ombros inocentemente. Se Jim estava bebendo algo além de álcool, então estava bebendo menos. Ou pelo menos essa era a estratégia atual de Jorge. Ele não tinha certeza se funcionaria, mas estava tentando. Comprei uma para mim, bem imaginei que você também estaria com sede. Claro, obrigado. Jorge. Meu pai tá mexendo lá embaixo e aí vai ficar barulho. Jim franziu a testa, mas assentiu novamente antes de abrir a tampa e tomar no rodo. Bob ainda está no telefone? Ele está fingindo ser o CDC atualmente, respondeu Jorge. O que é CDC? Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Jim olhou para o ferro velho. Pode ter algo a ver com a peste. Do jeito que está, nunca mais vamos ter a chance de contar tudo a ele, suspirou Jorge. Sinceramente, ele gostava cada vez mais dessa opção. Tinha a sensação de que a verdade não seria revelada tão facilmente a Bob quanto a Sam e Jim. Então, Gabriel parece legal. Jorge tentou retomar na conversa. Jim bufou e olhou para ele incrédulo. Ele é uma ameaça. Jorge deu de ombros e sorriu. Já disseram o mesmo de mim muitas vezes, cara. Acho que relaxei um pouco na velhice. Bom, isso de pregar peças em caçadores parece uma ótima maneira de levar um tiro. Ah, então estamos falando de pegadinhas. Jim se virou para Jorge, interessado agora. Recostou-se no corrimão da varanda e abriu um largo sorriso. A nostalgia de alguma lembrança do passado passando em seus olhos. Sam e eu tivemos guerras de pegadinhas mais épicas ao longo dos anos. Não tem como você me vencer. O mestre. Quer apostar? Jorge deu um sorriso irônico. Era mais fácil do que aceitar uma folha de tranquilo. Jim não fazia ideia do que estava por vir. Mano, as pegadinhas do Jim mal se comparam aos que o Jorge fazia quando ele tinha 7 anos de idade, tá ligado? Mano, a partir do momento que você pega e literalmente traumatiza o seu irmão como uma pegadinha, mano, não tem como superar isso, mano. O Jorge e o Fred literalmente fizeram o Ronnie ter fobia de aranha. Porque quando ele era bem pequeno, os dois transformaram um bichinho de pelúcia do Ronnie em uma aranha, tá ligado? Eles quase colocaram o Ronnie em como chama? Eu esqueci o nome da magia lá, que é a magia de vínculo lá, que tipo, literalmente, se a pessoa não obedece aquele vínculo, ela morre. Mano, eles quase conseguiram fazer isso com o Ronnie, mano. Não tem como, não tem como. Condições? Jim levantou uma sobrancelha muito interessado. A melhor brincadeira antes de partirmos. Calma aí. Caralho, vai ficar muito barulho isso. A melhor brincadeira antes de partirmos para uma nova caçada vence. Harry e Sam vão jogar, então não podem ser incluídos.
Além disso, Harry não reagiria bem agora. George estremeceu. Levar um tiro seria o menor dos nossos problemas. Pessoalmente, também não quero irritar o Morty se o Harry estiver chateado. Justo. Jean assentiu firmemente, entendendo. E os prêmios? Eu quero uma bolsa igual à sua. Você pode me arranjar uma? Uma bolsa maior por dentro? Ok, eu teria que... Calma aí, eu teria que ter uma para o Lee Wall. Ah, tá, não. Eu teria que mandar uma coruja para o Lee, mas eu posso fazer isso acontecer. Jorge assentiu. Jean, Jean claramente não sabia que... Calma aí. Eu realmente não sei o que meu pai tá fazendo. Mas vai estar muito barulho. Tá, tá. É... Ele havia adicionado muitas... Ah, não, calma aí. Jean claramente não sabia que bolsas como a dele eram excepcionalmente caras. Ele havia adicionado muitos amuletos e proteções extras às suas, que gostaria de adicionar as de Jean também. Mesmo que Jean não ganhasse, George estava inclinado a comprar uma das bolsas para Jean de qualquer maneira. Seria útil para o caçador, e ele poderia carregar mais armas para se manter seguro. E talvez algumas poções de cura seguras para trouxas também. Ótimo. Na chance mínima de você ganhar o que você quer. Jean deu um sorriso irônico. Não quero que você tenha alguma chance, aliás. Não que você tenha alguma chance, aliás. Hum, Jorge se perguntou até onde conseguiria ir sem abusar da sorte. Ele sabia o que queria, mas também não queria pressionar Jean demais e fazê-lo se afastar. Que se dane. Queria muito tentar. Eu quero um beijo. Jorge saiu com o seu melhor olhar de flerte que conseguiu lançar para um homem irritantemente bonito. Só um beijo seu, na boca. Deixa o tempo que você quiser. Jim ficou subitamente mortalmente pálido. E George se preocupou de ter ido longe demais. Ele estava prestes a voltar atrás, oferecendo um acordo, quando o caçador pigarreou. Certo, ok. Esses são seus termos, então. Estendeu a mão para cumprimentá-lo. Esses são os termos. George imitou a voz de Jim enquanto estendia a mão e o apertava. Ei, eu não estou falando assim, bufou Jim. O bolso de George vibrou. É, cara, ele sorriu carinhosamente enquanto pegava seu celular encantado. Vou entrar, te dar um pouco de privacidade. Jim fez menção de se levantar, mas George segurou a sua manga, não querendo que ele fosse embora ainda. Tenho certeza de que é só o Lee falando das coisas da loja. Pode ficar, disse George sem pensar que ele realmente ficaria, mas torcendo para que sim. Jim apenas assentiu levemente e sentou-se novamente no degrau da varanda que eles compartilhavam. George tocou na tela e quase caiu quando ela se apagou e o rosto da mãe apareceu. George Fabian Weasley! Molly Weasley ralhou antes que ele pudesse reagir. Merlin, ele precisava de descobrir algum identificador de chamadas ou algo assim para essas coisas. Você esteve fora por semanas! Semanas! E sua pobre mãe recebeu uma coruja, um telefone ou até mesmo um patrono? Não, preciso saber do Ronald ou do Lee que você ainda está vivo. Eu amo muito a Molly. Estou bem, mãe, ele gaguejou rapidamente. Olhou por cima do celular, para onde os olhos verdes de Jim estavam arregalados. E ele gaguejava em seu esforço monumental para não rir. Molly lançou-lhe um olhar furioso. Eu entendo que o Harry não ligou. Ele não está acostumado com a família. Mas você, Jorge... Eu prometo, mãe, que Harry e eu estamos perfeitamente bem, garantiu George com veemência. Sim, Harry tinha sido esfaqueado, mas ele estava bem. Seu filho mortal apareceu e salvou o dia. Então, sua mãe fungou e pareceu se acalmar da preocupação. Eu espero que você esteja se divertindo. Está usando protetor solar ou fazendo feitiços de proteção solar, certo? Protetor solar? Jim perguntou sem emitir um som. É, mãe, nenhum de nós está queimado de sol. Até fizemos alguns amigos. Jorge quase gemeu. A mentira neozelandesa deles acabaria se desfazendo. E ele não estava ansioso por esse dia. Bem, isso é maravilhoso, querido, sorriu a mãe dele afetuosamente. E Jorge sentia muita falta dela. Seu peito se apertou com a distância que os separava. Não se esqueça que precisa de um acompanhante para o casamento, querido.
Se encontrar uma bruxa simpática, talvez ela que... talvez... Calma aí. Se encontrar uma bruxa simpática, veja se ela quer visitar a Inglaterra. George franziu a testa quando a mãe parou de falar e inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse muito confuso com alguma coisa. Mãe? George franziu a testa para a tela. E até olhou para Jim, que apenas deu de ombros. Jorge, querido, precisamos conversar. Sua mãe se levantou de onde estava sentada, à mesa da cozinha, à mesa da cozinha na toca. Esse batom que você está usando, os olhos de George se arregalaram, e ele sentiu como se estivesse tendo um derrame. Olhou para Jim olhou para Jim pelo telefone com pânico nos olhos. Não tinha percebido que estava usando delineador e batom naquele dia. Nem pensou nisso quando atendeu o telefone. Mãe, Jim abriu a boca como se fosse tentar ajudar, mas não conseguia pensar no que dizer. Bem, querida, você arrasou com o delineador, mas essa cor de batom não combina com você, ralhou Molly. A Molly é incrível! Amo. Com seu cabelo e a sua pele? Não. Ginny! Gritou ela a escada acima. Mãe, Jorge tentou novamente, debatendo-se em meio à incompreensão. Sua irmã está melhor com isso, querido. Calma. Molly se virou quando ouviram baques pesados enquanto Ginny descia as escadas aos pulos. Ginny, querida, por favor, explique a teoria das cores para o seu irmão. Com a maquiagem e a nossa pele... O telefone foi passado com rapidez, e o rosto de Ginny pareceu bem perto do vidro. Eca, não, de jeito nenhum! Ela balançou a cabeça com firmeza. Com o nosso cabelo e a nossa pele, tons alaranjados são inaceitáveis. Tons roxos vão deixar os lábios com aparência de machucado. Então, a menos que seja isso que você queira, evite. Tons marrons são os melhores, mas vermelho também serve, dependendo da intensidade. Sinceramente, eu acho que você poderia usar um batom preto se quisesse usar tanto. Mas fica ridículo em mim. George Weasley, não use batom preto! Sério! Zombou Molly Weasley do fundo. Mãe, está perfeito, está na moda! Protestou Ginny, revirando os olhos para George. E você precisa me contar como conseguiu um olho de gato tão perfeito, acrescentou ela ao telefone. Eu sabia que gostaria da sua irmã, Jim riu, enquanto ambos se livraram do pânico repentino. Oh, esse é um dos americanos que o Ron disse que você estava por perto? Ginny olhou ao redor do telefone como se estivesse tentando encontrar com Jim. Jorge suspirou e virou o telefone. Jim acenou timidamente para a irmã. Oi, disse ele sem jeito. Oh, você é um gatinho! Ginny gritou num tom que soou com um olhar lascivo, embora Jorge não pudesse vê-la. Jim, sério? Jorge virou o telefone de volta, envergonhado. Você sabe que poderíamos te acomodar com a família de Hermione se você trouxesse um trouxa para o casamento. Ginny acrescentou num sussurro que ainda ecoava. E Jim definitivamente ouviu. Jorge estreitou os olhos. Calma aí. E o que é isso que eu ouvi sobre você e o meu melhor amigo Lee em Genebra? Então, quantos ingressos eu devo guardar para você vir me ver... Calma aí. Então, quantos ingressos eu devo guardar para você me torcer na Copa do Mundo? Ginny sorriu, ignorando descaradamente. George fechou os olhos e suspirou. Ele amava sua família, de verdade. 5. Por enquanto, 5. Harry definitivamente iria querer levar Cass, Sunny e Jim. Não, calma aí. Eu tô muito travada, gente, calma aí. Harry definitivamente iria querer levar Cass. E Jim e Sam não iriam querer ficar para trás. Merlin, se todos ainda estivessem vivos até lá, isso seria um fiasco. Talvez impedir esse apocalipse não fosse a melhor ideia. Amo. Mãe, 5 vindo da Nova Zelândia para o casamento. Ginny gritou atrás dela. Nova Zelândia? Perguntou Ginny, erguendo uma sobrancelha em tom interrogativo. Jorge suspirou e decidiu se dedicar a fundo a descobrir o identificador de chamadas para os telefones deles. Nossa, mano, muito bom. Vamos aos comentários. Molly Weasley, querida. Querida, não, esse batom não, Jorge. Sim.
Adorei que agora eles saibam um resumo dos eventos que mudaram a vida do Harry. Não em detalhes completos, mas o suficiente para saber que foi ruim para ele. Eu amo Gabriel. Então, sem saber, George e Harry eles estão realmente perto de acabar com Lúcifer, já que eles têm quase todos os anéis dos cavaleiros. Eles só precisam de um. Não só o Jorge e o Harry, também o Castiel, o Sam e o Dean, tá ligado? Eles tinham os dois anéis. Eu adoraria ver um ponto de vista dos Winchesters e Castiel sobre o rápido resumo que Harry lhes contou sobre sua vida. Eu acho que isso vai ir aparecendo aos poucos. Não sei se seria tão interessante aparecer, tipo, logo assim, sabe? Algo mágico, definitivamente. Coloquem proteções na barraca para que os trouxas não consigam vê-la, ao mesmo tempo que vocês entram na barraca para assustar o Jim. Coloquem um feitiço de encolhimento nas chaves do Impala. Ah, tá, entendi. É que ela tá dando dicas pro Jorge fazer pegadinhas com o Jim. Mas colocar um feitiço de encolhimento na chave do Impala é pedir pra morrer, velho. Coloquem a capa de invisibilidade em cima da janela do Impala para assustá-lo bastante. Nossa, meu Deus, o surto. Não consigo pensar em nada para o Jim fazer. Enfim, ótimo capítulo. Mas no caso da capa de invisibilidade em cima do Impala, não dá certo, porque a capa não é tão grande. Teria que, tipo, cobrir o Impala inteiro. E a capa não consegue. Pensei que teria que dar uma surra na Mori por um segundo. Adorei como ela não questionou o fato de ele usar batom, apenas a escolha da cor. Eu amei muito. Eu sei, né? Foi tão bem feito. E agora eu estou me perguntando se a mentira da Nova Zelândia vai cair por terra hoje, com base na reação do Jim. Mal posso esperar para que Molly descubra que eles estavam na América. Não, ela vai morrer, véi. Jim, tenta pintar o cabelo de George. George apenas o encanta de volta ao normal e finge que não tem ideia do que você está falando. E eu gosto dessa nova cor. O cabelo do Jim foi enfeitiçado para laranja Weasley. Eu amo. Ai, gente. Calma aí. Ginny e Molly são as melhores. Adorei as dicas de maquiagem. Ótimo capítulo, obrigada. Sugestão de brincadeira. Eu acho que George só deveria fazer uma única pegadinha. Ele poderia largar um pedaço de papel dobrado, fingindo que era uma carta da mãe. Jim pega para ler e tudo o que diz é: você não deveria ter feito isso. Depois disso, o Jim só consegue falar rimas românticas por tempo indeterminado. A inspiração de George será Celestina Warbeck, mas Sam vai ficar. Vai. Calma aí. Mas Sam vai provocá-lo por ser um Swift secreto ou algo assim. Não importa quantas ou quais pegadinhas de empregue, com sucesso ou não, porque George não veria todas as pegadinhas sem mágica chegando. Nada superará Jim agradecendo a Bob por lhe passar uma xícara de café e dizendo: cada presente que você me dá faz meu coração disparar. Ou algo ridículo assim. Não sei a letra da música de verdade. Na moral, a guerra de pegadinhas será fantástica, gente. Eu tenho certeza disso. Enfim, gente. No começo do capítulo, a menina já tava falando que não ia ter muita ação aqui, né? Até porque era mais sobre a história do Harry e tudo mais. E, tipo, é uma história que a gente já conhece. Então, tipo, realmente não era, tipo, um grande capítulo, assim. Era mais interessante em questão de ver as reações dos outros personagens mesmo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharem, o que vocês acharam, o que vocês esperam para os próximos capítulos, recomendações de fanfics que vocês querem ver aqui, que mais? Também lembrando que aqui agora eu tô colocando a nossa outra fanfic que a gente tá acompanhando, que é o Em Avante, que é uma fanfic de Legolas, que tem um Harry muito fofinho. E também que aqui na descrição do vídeo eu sempre coloco o link para fanfic para que vocês possam entrar nela, comentarem, curtirem, compartilharem, para eu sempre estar apoiando o autor também, tá, gente? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Apesar de não ser um grande capítulo assim, foi um capítulo gostosinho de ler, principalmente essa última parte que foi a ligação com a Molly. Eu particularmente amei muito, gente. Enfim, gente, é isso. Tchau.